O aparelho auditivo é um dispositivo eletrônico que tem a função de amplificar as ondas sonoras, de forma que uma pessoa com perda de audição possa ouvir os sons que se passam no ambiente. No Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde, quase 10 milhões de pessoas sofrem com algum grau de perda auditiva. Desse total, 2 milhões só se comunicam quando a outra pessoa aumenta bastante o tom de voz. Na editoria Saúde e Bem-Estar do portal Agora Mato Grosso, vamos conhecer um pouco mais desse dispositivo eletrônico e ainda quais os modelos mais indicados. Uma nova geração de aparelhos tem tomado conta do mercado. Falamos de apetrechos que, de tão pequenos, praticamente somem na mão do usuário, de versões com baterias duradouras e modelos que se conectam à internet e a outras plataformas. Esse fonoaudiólogo, profissional da área da saúde que trabalha com os diferentes aspectos da comunicação humana, explica que o déficit auditivo tem, em geral, dois grupos de causas, as congênitas e as ambientais, caso da idade e da exposição ao barulho. Diante de suspeitas, o conselho é fazer os exames. Dependendo do que ele reclama, eu vou já ter uma noção do que vai acontecer na audiometria. Mas tem, às vezes, falta de atenção e a pessoa acha que tem perca também. Por isso que a audiometria é muito importante para a gente constatar se realmente é uma perda ou se, às vezes, a pessoa está assistindo a televisão e concentrada naquele assunto da TV, a esposa ou o filho fala e a pessoa faz um uso do tipo o quê? Não entendi, mas, na verdade, não é uma perda. É só uma falta de atenção ali naquele momento que ela estava concentrada em outra atividade. Jonathan explica ainda que a rotina em ambientes de trabalho com barulho em excesso pode afetar a audição. A regulagem do aparelho é feita de acordo com a perda do paciente. Um exemplo, se a pessoa fica exposta a 70, 80 decibéis a 1 hora ou 2 horas, que no caso da academia, o aluno, às vezes não vai ter uma prejudicação, não vai ter um prejuízo para essa pessoa. Mas para um profissional que trabalha 4, 8 horas dentro desse mesmo ambiente, às vezes, pode acontecer de não uma perda. Por isso que é importante fazer o PSMSO desse lugar, desse ambiente. Dependendo da perca que o paciente tem, isso vai de cada indivíduo. Como eu vou indicar a regulagem do aparelho para ele. A indicação, a seleção, a adaptação desse aparelho, só deduzo depois que eu sei a perca que ele tem, a perca na audiometria que é constatada, aí eu descubro que aparelho que eu devo indicar. Estudos afirmam ainda que a perda de audição pode provocar outros problemas, o chamado efeito cascata. A perca auditiva ela é o início, e aí ela pode causar impotência sexual, doenças degenerativas, depressão e até o suicídio. No caso das doenças degenerativas, pode ser Alzheimer, Parkinson, AVCs, aumenta a probabilidade dessas pessoas ter. A perda auditiva aumenta a probabilidade dessas pessoas ter uma doença dessas. No dia a dia, alguns cuidados são importantes e ajudam a evitar a perda de audição. Importante lembrar, quando você está exposto a ruído, quando é no trabalho, utilizar equipamento de proteção. Se você tiver um controle do volume, se puder baixar mais natural possível o volume desse som nesse ambiente é importante. Fone de ouvido, o fone em si não é o vilão é a altura que você escuta esse fone no ouvido. Então é interessante você, quando estiver usando o fone, tenta sempre colocar ele no volume mais baixo, de uma forma que você consiga ouvir as pessoas à sua volta. Isso é muito importante. Nossa reportagem está disponível no canal do Agora MT no YouTube.